A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós vamos estudar parte do capítulo 10 do Evangelho de João. E aqui eu tenho o seguinte título: Jesus, o pastor verdadeiro. E a partir do verso 1, Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para esse pastor. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez essa comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Eu trouxe para nós aqui algumas características de uma ovelha, e a primeira delas é o que nós acabamos de ler. A ovelha, ela tem uma característica diferenciada. Ela conhece a voz do seu pastor. Dizem que quando os pastores vão levar ali os seus rebanhos para tomar água nos riachos, e às vezes chegam 2 rebanhos, 3 rebanhos, e os pastores desses rebanhos ficam ali conversando, e as ovelhas se misturam. E quem olha pensa assim: como que o pastor vai saber qual é a ovelha dele? E chega na hora de recolher o seu rebanho, o pastor simplesmente chama o seu rebanho, e o rebanho segue. E o segundo pastor chama o seu rebanho, e o rebanho o segue. E assim, quantos rebanhos estiverem ali para beber água. Então, uma característica muito importante: nós, como ovelhas, precisamos demais de reconhecer a voz do nosso pastor. Aí você fala: mas como que eu vou reconhecer a voz do nosso pastor? Nosso pastor é Jesus Cristo, é a sua palavra. É pela palavra do Senhor que nós o conhecemos, que nós somos dirigidos, que nós reconhecemos a direção para as nossas vidas. Outra característica: a ovelha, ela é diferente de quase todos, vamos dizer, outros animais que Deus criou. A ovelha, ela não tem condição de se defender. Ela não tem nada para se defender, ela não tem força, ela não tem as garras, ela não tem os caninos, os dentes ali afiados, ela não tem nem camuflagem, que a gente vê aí em muitos animais, velocidade. A ovelha não tem nada para se defender, ela é completamente vulnerável, ela é completamente dependente ali do seu pastor para protegê-la. A ovelha, quando ela vai beber a água, o pastor tem que estar atento, porque quando ela está com muita lã, se ela entrar num local com um pouco mais de profundidade, o peso ali da água na lã, ela morre afogada. Para ter uma noção, de como a ovelha é vulnerável e como nós, como ovelhas, temos que nos sujeitar aos cuidados, à proteção do nosso pastor, que nos conhece bem. Outra característica: elas são úteis, elas produzem lã, o tempo todo elas produzem lã. E quando elas são tosquiadas
criadas ficam ali peladinhas. Elas produzem de novo a lã. Nós, como ovelhas, precisamos ser úteis. Precisamos encontrar o que fazer no reino de Deus. Precisamos aprender a ser útil para as pessoas, a ajudar as pessoas. Características das ovelhas. Outra característica: as ovelhas não comem qualquer coisa. As ovelhas só comem capim fresco, relva fresca. E muitas das vezes ali o pastor tem que levar o seu rebanho a muita distância, porque precisa encontrar um pasto que vai ali corresponder à necessidade de uma ovelha. Nós precisamos comer somente da palavra de Deus como ovelha. Eu não posso ficar comendo qualquer comida. Não vai fazer bem para mim. Eu tenho que selecionar, eu tenho que procurar o melhor pasto. E em contrapartida, o bode, ele come qualquer porcaria, até plástico. No sertão, ele é conhecido como lixeira. Outra característica para sermos parecidos com ovelha. Outra, as ovelhas não são barulhentas. Elas não reclamam, elas não murmuram, elas não fofocam, elas não falam mentira. As ovelhas, elas são silenciosas. E Isaías 53:7, quando vai falar de Jesus, ele fala assim: Jesus foi para o matadouro, Jesus foi para a cruz do Calvário para ser morto numa cruz como ovelha muda. Ele não esperneou, ele não gritou, ele não reclamou, ele não murmurou. Como ovelha ali que seria sacrificado pela humanidade. Ele nem estava fazendo algo em prol dele, estava fazendo em prol dos outros, em prol da humanidade. Ele foi como uma ovelha muda. E aqui diz assim também, né, que pelo contrário, né, as ovelhas, se elas ouvem uma voz chamando elas e elas sabem que não é o seu pastor, né, tá no verso 5, elas vão fugir. Sai correndo, fuja de qualquer um que queira entrar, que não seja pela porta, queira falar mentira, queira enganar. E no verso 7, Jesus se define como Jesus a porta. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou. Lembra do eu sou até agora? Eu sou o verbo, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água viva, né? Agora eu sou a luz do mundo. Agora Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Veja que a porta aqui está no singular, não são as portas, não tem várias opções, só existe uma maneira dessa ovelha chegar no aprisco, dessa ovelha chegar no céu, dessa ovelha chegar até Deus. Jesus, a porta. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram ouvidos à voz dessas pessoas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Lembra do Salmo 23, né? Leia o Salmo 23. O ladrão só vem para roubar, para matar e para destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e a tenha vida completa, vida com abundância. E eu faço uma pergunta aqui. Aqui tem vamos dizer, duas pessoas se oferecendo. Tem o diabo
que é colocado aqui como um ladrão, porque ele rouba as ovelhas. E o que ele quer com as ovelhas? Matar, roubar e destruir. E tem o outro que diz: eu sou a porta, eu cuido das ovelhas, eu dou minha vida para as ovelhas. E eu digo, como pode as pessoas escolherem o diabo, escolherem ser presas do diabo, escolherem ser destruídas, serem mortas, sofrerem prejuízos, enquanto tem um que está dizendo: eu dou vida, e eu dou vida com abundância. Nós precisamos de pensar muito nisso. Quais têm sido as nossas escolhas? Porque se eu escolho a porta, porque se eu digo que eu sou uma ovelha, eu estou ali pertinho de Jesus. Eu quero que Ele me proteja, eu quero que Ele provenha para mim um pasto verdejante. E muitas pessoas estão escolhendo o ladrão, porque se rejeitam Jesus, estão optando pelo outro, por aquele que mata, que rouba e que destrói. E isso vai ver mais na frente, talvez não veja agora, mas vai chegar o dia que essa pessoa vai ver que ela negou Jesus e que só vai haver prejuízo para a vida dessa pessoa. A partir do 11, Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida para que todos pudessem ser salvos. Eu digo pudessem porque é para aquele que o recebe. É para aquele que nele crê e para aquele que recebe Jesus. E ele continua num exemplo interessante. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque ele trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. E Jesus continua: eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus está dizendo: eu não sou como um empregado que ganha dinheiro para um ofício. Eu cuido das ovelhas porque eu as amo. Eu cuido das ovelhas e dou a minha vida por elas, enquanto o empregado vê o lobo vir e sai correndo e larga as ovelhas na mão. Olha quem você está escolhendo, quem vai te defender ou quem vai correr na hora que o lobo chegar. E estou pronto para morrer por elas, disse Jesus. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Jesus aqui está dizendo que ele tinha outras ovelhas. Ele veio para os judeus. E agora ele está dizendo: eu tenho outras ovelhas que ainda não estão nesse aprisco, mas eu vou buscar elas. E a gente vê isso acontecendo, principalmente através do ministério do apóstolo Paulo, que vai aos gentios. Todo aquele que não é judeu, ele é gentio. Seja brasileiro, seja americano, seja africano, ele é gentio. E Jesus disse que ele veio para todos. E ele ali, depois ele levanta o apóstolo Paulo, que pregou aos gentios. E esse evangelho chegou até mim, que era gentio. Agora eu sou Israel de Deus. Eu sou Israel espiritual. Eu fui enxertado na oliveira. Todo aquele que recebe Jesus é enxertado na oliveira, né? E 17 ele diz: o Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade.
tenho o direito de dar a minha vida e tenho o direito de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o Pai me mandou fazer. Olha, quem matou Jesus não foi os romanos. Quem matou Jesus não foram os líderes judeus, eles foram instrumentos. Jesus está afirmando aqui no versículo 18: eu dou a minha vida, ninguém tem o poder de tirar a minha vida, disse Jesus. Eu estou dando, eu estou me entregando. Isso é lindo demais, maravilhoso demais. Ninguém tirou a vida de Jesus, ele deu a vida para ser sacrificada. E o povo judeu ouve isso, né? Novamente o povo ouve isso e começa de novo perseguindo Jesus e querendo apedrejar Jesus, né? E falando que ele tinha demônio e outros achando que não, que se tivesse demônios ele não teria curado um cego. Assim termina no versículo 21. Mas Jesus está dizendo para nós hoje: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Escolhe a mim, está dizendo Jesus. Porque o meu concorrente, o diabo, ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. Mas eu quero dar vida. E eu quero dar essa vida com abundância para você. Fica essa palavra do Senhor para a sua vida, para a sua meditação nesse dia, em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na